5 de agosto de 2021. O Barcelona anunciava a saída de Lionel Messi, que dias depois deu uma entrevista muito emocionado, já que ele não queria sair. Mesmo assim, manter o argentino em Barcelona seria impossível, porque o clube estava quebrado. Os resultados no campo eram horríveis. A dívida já ultrapassava a casa do 1,2 bilhão. E com a pandemia e agora sem seu principal jogador, o clube da Catalunha estava perto de uma extinção. Muitas falhas administrativas que levaram à volta de um presidente, Joan Laporta, que aos poucos começaria a reconstruir o clube. E em 2025 já vemos parte desse resultado com a La Masia dando frutos e alguns jogadores se tornando estrelas. Mas e se eu te dissesse que essa história já aconteceu antes? E se eu te dissesse que a missão de salvar o Barcelona já bateu na porta de Joan Laporta não uma, mas 2 vezes? E em cada uma delas, como será que ele conseguiu sair dessa situação? É isso que veremos hoje. Olha, vamos combinar que o Barcelona ainda tem as suas dificuldades, mas já tá muito melhor do que era há 2 anos atrás. E eu poderia muito bem só fazer um vídeo sobre esse momento de como o Barcelona tá desafogando e tirando um pouco a cabeça d'água, mas eu não vou fazer isso. Porque a história que eu pretendo contar aqui é um pouco mais longa, de Ronaldinho a Lamine Yamal, e para isso a gente tem que voltar mais de 40 anos no passado, para a década de 80. Chegamos mais precisamente em 1978, quando José Luís Nunes se torna presidente do clube catalão, cargo esse que ele ocuparia por 22 anos. Nunes foi importante não só para tornar o clube mais profissional, mas também para fazer com que o Barça fosse mais reconhecido internacionalmente. Seu currículo era de um empresário com propriedade de uma construtora, e por conta disso seu investimento inicial seria na infraestrutura do clube. Assim, pensando que a gente está falando da década de 80, isso era um baita de um avanço. Bem grande, inclusive. Foi com ele que aconteceu a expansão do Camp Nou em 1982, além da construção de dependências para as categorias de base, e principalmente a inauguração das estruturas que são conhecidas como La Masia, em 1979. E não foi só isso, o clube se cuidou para não contrair dívidas, criou uma organização operacional muito melhor do que se via na época, e assim chegou a trazer grandes estrelas ganhando títulos na Espanha e na Europa como um todo. Falando assim, parece que ele era um baita de um presidente. Ele era. Mas nem sempre. Óbvio que tem muitas questões, mas desde o início entre alguns torcedores já havia uma certa desconfiança, porque ele não era catalão. Só para deixar claro, o Clube Barcelona é como um braço da Catalunha, não apenas um time de futebol, mas como uma identidade do povo da região. Nunes, por outro lado, era proprietário de uma construtora chamada Nunes e Navarro, e foi a responsável por diversas obras na cidade de Barcelona, o que implicou com o comércio têxtil dali. Além disso, ele era visto por muitos como controlador. Por vezes era bom, mas por outras era muito rigoroso em contratos, e por isso era muito criticado por saídas inexplicáveis. E você quer exemplos? Vamos lá. Em 1987, Nunes criou um modelo de pagamento para que o Barça burlasse impostos, entrando em atrito não só com as autoridades, mas com os jogadores. Nessa mesma temporada, o Barça teve um desempenho bem abaixo, e os jogadores, junto com o treinador Luís Aragonês, se organizaram contra o presidente, exigindo praticamente que ele se demitisse. Acabou que a torcida ficou do lado de José Luís, e o treinador, junto com 14 outros jogadores, saíram ou foram autorizados a rescindir seus contratos. Tá, vamos acelerar um pouco aqui. Depois disso, chega o Johan Cruyff como treinador, e assim as coisas começam a mudar de novo. Tendo um desenvolvimento dos jovens, inovações táticas e uma filosofia única, o Barcelona começou a ser dominante na Espanha, e em 91-92 não venceu somente o espanhol, mas também a Liga dos Campeões, com grande impacto financeiro no clube. Cruyff, porém, também tinha seus problemas com Nunes. O holandês porque não era correspondido quando pedia algumas contratações, e o presidente porque Cruyff cada vez mais se tornava popular na Catalunha. Tudo ficou mais tenso ainda após o vexame na final da Champions de 94 contra o Milan, e o treinador cai só em 1996, o que foi um susto para os torcedores. Fora, como eu disse, de alguns jogadores saírem de uma forma totalmente estranha, o Romário voltando para o Brasil, o Ronaldo saindo depois de uma temporada e outros casos. E lembra que eu falei que o Barcelona é um clube associativo? Eu não falei, né? Mas, enfim, e isso entra em cena também. Em 1997 foi publicado o Manifesto Blaugrana, que basicamente era um documento escrito por um grupo de sócios do clube, pedindo retorno aos valores tradicionais do Barça e da Catalunha, e que Nunes tivesse políticas mais transparentes. O manifesto lançou as bases também de um surgimento de um novo partido, o Le Flammes Bleus. Olha, eu realmente não sei se eu estou pronunciando isso certo, mas o que importa aqui é a ideia, beleza? O líder dessa oposição era um empresário chamado Joan Laporta. Guardem esse nome. Em 98, seu partido organizou um voto de desconfiança contra Nunes, que embora não tenha conseguido tirá-lo do cargo, foi por pouco. E o clube estava claramente dividido, tanto que em 2000 José Luís Nunes renunciaria após 22 anos. O legado era imenso. 30 troféus no futebol e mais 146 contando todos os outros esportes, a criação da La Masia, as inovações táticas e de infraestrutura. Maradona, Rivaldo, Ronaldo, Figo, todos os jogadores que passaram em Barcelona junto com ele.
além da formação de joias como Guardiola e Zubizarreta. E bom, quem que assumiria? O seu vice, Juan Gaspar. E para começar, ele já faz um movimento que é impressionante, inacreditável. Imagina você, flamenguista, por exemplo, acordar amanhã com a Arrascaeta sendo anunciado no Vasco. Acho que você não ficaria muito feliz, né? Principalmente com a diretoria. E foi isso que aconteceu. Figo trocaria o Barcelona pelo Real Madrid ainda em 2000, o que levaria a El Clássicos violentos por parte do Barça e uma tempestade de confusões. Os gastos também foram desenfreados. Gaspar abriu os cofres do clube como se não fosse nada e o desempenho não correspondeu. 4 anos. 4 anos em que o Barça não figurou nem entre os 2 melhores. E eu nem preciso falar que o time não brigava por títulos, mas em determinados momentos chegou a ficar até no meio da tabela. Enquanto isso, a figura Florentino Pérez fazia história do outro lado e não era só com Figo. Veio Zidane e uma Champions League, a 9ª do Madrid. Depois, essa era parecia que não acabaria. Ronaldo Fenômeno se juntaria aos merengues e os galácticos pareciam ter se tornado imbatíveis, enquanto o Barcelona só caía. Em 2003, a folha de pagamento consumia mais que a metade do dinheiro do clube. As dívidas só aumentavam, e nas arquibancadas bandeira branca. Ninguém aguentava mais. Era o fim da linha para Gaspar. Com a saída do Gaspar, foram convocadas as eleições e, como acontece em todos os casos, as promessas foram feitas. E olha, o Laporta fez grandes coisas pelo Barça sim, mas prometer é uma coisa que ele não cumpre muito bem. 2 vezes. Seu grande projeto para o Barcelona incluía a contratação de David Beckham, que segundo o candidato já estava certo, e bastava ele se tornar presidente que isso aconteceria. Acontece que ele se torna presidente, mas o Beckham fecha com os galácticos, e não com os culés. Começou com o pé esquerdo, né? Mas vamos falar do Laporta em si. Juan Laporta é nascido e criado em Barcelona e ele não era exatamente o cara mais do futebol possível. Formado em advocacia, um objeto mais político do que os demais. Porém, assim que ele chega tirando aquela parte do Beckham, os próximos passos que ele faz são muito bons. A primeira coisa foi eliminar a toxicidade que gerava em torno da Catalunha, banindo a torcida organizada do clube Boixos Nós, que afetava muito o ambiente no Camp Nou. Após isso fez auditoria. A dívida deixada pela gestão anterior era de quase 200 milhões em 4 anos, o que foi um susto, mas também gerou um plano. O Barça renegociou seus jogadores, vendeu os que tinham altos salários e se concentrou somente em trazer talentos que se encaixassem. Para o treinador veio Rijkaard, e sem dúvidas a contratação mais impactante da história do clube. Estamos falando de Ronaldinho Gaúcho. E olha, eu nem tô falando o que ele fez dentro de campo, mas sim tudo o que aconteceu também fora dele. Porque a vida do bruxo lotou os estádios, criou uma identidade internacional e também tornou o Barcelona mais comercial. E a alegria era agora o novo lema. Ou seja, a importância dele não foi só técnica, mas também de autoestima dos catalães, e assim ele se tornou na história do Barcelona como se fosse um salvador. Em 2003 e 2004, segunda posição na La Liga. Melhor anotável. Em 2004 e 2005 chegaram Deco e Eto'o, La Masia produzindo a todo vapor, Iniesta, Xavi e depois Messi. E assim, um rival digno para os galácticos de Florentino estava formado. Timaço, mas além de tudo era carismático e isso salvou a história do Barcelona. Resgatou um pouco do que tinha do Cruyff, vendeu muita camisa e o Ronaldinho estava fazendo a sua magia. Acho que eu tô me repetindo um pouco, mas era isso. Bom, o Barça ganha a La Liga 04, 05 e 05, 06, onde inclusive temos o El Clássico mais famoso da história. Ronaldinho tem a atuação de sua vida no Bernabéu, é aplaudido pelos torcedores em um dos capítulos mais bonitos de sua carreira. Só que pra ficar melhor, ainda faltava uma coisa: a Champions. E nessa mesma temporada, pra cima do Arsenal, o Barcelona de Rijkaard, Ronaldinho Gaúcho e Juan Laporta conquistava a Liga dos Campeões, a segunda na história do clube. E outra vez, tudo parece perfeito, mas só parece. Óbvio que de formas diferentes, mas tanto Nunes quanto Laporta tinham suas coisas boas e tinham suas coisas ruins. Lembra que eu falei de folha de pagamentos? Então, ela diminuiu, mas nunca chegou a valores realmente aceitáveis, e alguns membros do conselho achavam Laporta muito agressivo em sua abordagem. Os conflitos levaram a algumas saídas internas, incluindo os vice-presidentes Sandro Rosell e José Maria Bartomeu. Para completar, o nível vinha caindo, sem La Liga e sem Champions em 2007, e em 2008 terceiro lugar na Liga, e queda para o Manchester United, levando assim a mais conflitos internos. Ocorre aqui um voto de desconfiança ou impeachment novamente, em que por uma margem de 5% Laporta continua no comando do clube, e o resto é história. Chegava a hora de uma nova reformulação, e para isso o Rijkaard não seria mais o treinador. E eu vou te perguntar, quem que deveria ser escolhido agora? Talvez o melhor do mundo? O Mourinho? Não, a resposta era mais simples: Pep Guardiola. Com a chegada dele também tivemos a saída do Ronaldinho, que já não estava mais no auge, e agora o time seria mais focado no Lionel Messi, que estava surgindo muito bem, e assim o Guardiola fez um esquema que encantou todo mundo. Ali começava o legado do tic-tac, o futebol total e um dos times mais bonitos da história do esporte como um todo. Olha, quando você perguntar para qualquer pessoa que entende de futebol sobre os melhores times que essa pessoa viu jogar, ela vai citar esse time do Barcelona. É inevitável. E é claro que isso rendeu o título da La Liga, mas mais do que isso veio também a tríplice coroa, e para Laporta seu trabalho estava feito. Pelas regras do novo estatuto, um presidente só poderia ficar no cargo por 2 mandatos consecutivos, mas
Olha esses dados. Quando ele chega, uma dívida de 200 milhões, uma identidade em baixa e uma esperança baixa no futuro também, já que aquele elenco não tinha rendido o que poderia. Desde que assumiu, porém, tudo mudou. Veio o Ronaldinho, que aproximou o mundo do Barcelona, e depois, com a chegada de Guardiola, o futuro parecia seguro. O dinheiro também voltava, a receita aumentou de 123 milhões para 400 milhões de euros em apenas 8 anos. E daquela final de Champions, só de jogadores da La Masia, 7 eram titulares. 7. Óbvio que não foi perfeito, mas o Barcelona mudou de patamar. De uma Champions, agora eram 3. De um time que vendia menos que os demais, ao que mais vendia camisas no mundo inteiro. E o dever de continuar o trabalho do Laporta seria de um dos seus vices que renunciou do cargo lá atrás. O nome dele era Sandro Rosell. E rapaziada, sobre essa destruição do Barcelona já tem vários vídeos por aí falando sobre o assunto. Mas antes de eu dar a minha versão e passar sobre isso, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui dos mais variados assuntos, então vai, por favor, não custa nada, me dá uma chance. Então agora a gente pode continuar o vídeo e... onde a gente estava mesmo? Sandro Rosell, vamos falar sobre ele, e assim a gente tem que separar aqui sobre o que acontecia dentro do campo com o que acontecia fora dele, porque são momentos diferentes. Na sua campanha, promessas de responsabilidade e transparência, o que com os resultados que aconteciam no campo pareciam ser algo simples. Mais uma Champions League na conta do clube e com o Lionel Messi espetacular, tudo parecia um sonho. Em 11-12, porém, a saída de Guardiola é a ascensão do Real de Mourinho. Mas em 2012-13 as coisas voltam ao normal, ótima campanha na Liga com 100 pontos em 2012, contando essas duas partes da temporada, Messi sozinho fez 91 gols. Pô, vamos lá. Eu sei que comandar um time como o Barcelona e ser presidente é uma coisa que deve ser muito complexa e eu não consigo nem imaginar. Mas vamos combinar que nesse momento não parecia ser uma coisa impossível. Eu acho. Pra ser justo, de positivo temos que dizer que o Barça começou a ter patrocínio na camisa, o que significaria mais renda pro clube. Algo que pode parecer estranho, mas antes o Barcelona não tinha patrocínio na camisa. Era, por exemplo, aquele negócio da Unicef, e hoje isso não funcionaria, então meio que foi um avanço. E esse é o lado bom, só que tem o lado ruim. Primeiro que o Barcelona infringiu algumas leis da UEFA e trouxe jogadores menores de idade de outros países, o que não é algo legal, só que foi feito de forma errada. Isso impactaria o time no futuro, com transfer bans que ficariam para a próxima gestão. E nessa época, do outro lado do mundo, uma estrela estava surgindo, eu tô falando óbvio do Neymar. E assim, o movimento do Barcelona de atrás do Neymar foi totalmente perfeito, é um cara que todo mundo queria e foi um acerto gigantesco. Mas a verdade é que financeiramente tudo foi meio nebuloso. É complicado explicar, mas basicamente o valor que o Barcelona pagou ao Santos não chegou de forma correta. Uma parte foi para o pai do Neymar como intermediário e uma outra parte foi paga de uma outra forma para escapar dos impostos. E dos aproximados 88 milhões de euros que o Barça teria pago, o Santos só recebeu 17. O caso Neymar e toda a polêmica judicial fez então que Rosell renunciasse do clube. E mais um se foi assim. Cara, na boa, no Barça, os presidentes não saem, eles renunciam. Pelo amor de Deus. E o pior, se um vice deu errado, vamos colocar o outro. Quem assumiria depois disso seria José Maria Bartomeu. Um cara excelente, vamos combinar. Mas começando pelo começo, na temporada 2014-15, um sonho. O Barça do MSN, ele que trouxe jogadores como Suárez e Ter Stegen e seu mandato iniciava de forma incrível. Depois em 15-16 veio o transfer ban daquele caso que eu citei lá atrás. E o meu mano Bartomeu resolveu contratar mesmo assim. O que vai mudar? Deixa os caras treinando. Alex Vidal e Arda Turan chegaram juntos por mais de 50 milhões de euros, que praticamente foram jogados no lixo, já que os dois ficaram 6 meses treinando e depois nunca mais jogaram o futebol de antes. Em 16-17 teve a saída do Daniel Alves de forma controversa e mais contratações questionáveis. Chega André Gomes por mais de 50 milhões de euros, Paco Alcácer por 30 e mais quase 30 no lateral Dinheiro e no goleiro Silensen para serem reservas. Tá vendo que os gastos são inexplicáveis? Só que até aqui, cara, o Barcelona até encantava de certa forma, óbvio que não do mesmo jeito que era antes, mas o trio de ataque continuava sendo o MSN, Messi, Suárez e Neymar, salvam qualquer time. Só que aí no ano seguinte vem a saída de quem? Do Neymar, que já deu problema no passado com o outro presidente, e foi a grande bomba que explodiria agora. Mas é importante você prestar atenção que o Bartomeu já cometia vários erros antes da saída do Neymar, só dessas contratações que eu falei foram 200 milhões de euros que ele jogou no lixo. Só que a situação foi que o Barcelona ficou desesperado para repor o Neymar e os clubes sabiam que eles tinham muito dinheiro em caixa, então tudo ficou muito mais caro. A começar por Dembélé, que veio para substituir o Neymar em transferência acima da casa dos 100 milhões, e não funcionou. Um ano depois, o Coutinho em mais uma que poderia chegar a 160. Ou seja, em 2 anos, o Barça já tinha gastado bem mais do que os 222 milhões pagos pelo PSG. E nesse meio tempo, sem o Neymar, o time do Barcelona foi piorando e o Messi continuava carregando eles de uma forma absurda. Ou tentava, pelo menos. Um que saiu também depois de 16-17 foi o treinador Luis Henrique. E o novo técnico seria Ernesto Valverde, que trouxe um time de uma tática genial e muito específica.
toca no Messi e vamos ver no que dá. A princípio, essa tática até funcionava na La Liga, com o time vencendo em 17-18 e 18-19, só que na Champions os vexames começariam. E tadinho do Messi, ele carregava o time, mas na Champions foi um atrás do outro. Primeiro contra a Roma, uma virada histórica na Itália, e depois contra o Liverpool num jogo vexatório em Anfield, já que Messi ainda tinha feito uma atuação histórica, e aquela temporada sem dúvidas era uma das mais desequilibrantes de sua carreira. E você pensa que o Bartomeu para essa temporada já tinha parado de fazer algumas contratações que não faziam muito sentido. É óbvio que não. Malcolm, Lenglet, Arthur, todos por mais de 30 milhões de euros. Todos chegaram nessa temporada de 18-19, além de caras como o craque Kevin Prince Boateng, que mal jogou. Com isso, o Valverde caiu, e o novo treinador seria Quique Setién. E bom, para a temporada 19-20 ainda chegaram alguns outros nomes caros, mas que não renderam. Só que antes disso eu tenho que falar de alguma outra coisa. Lembra da situação com o Neymar, que o PSG pagou a multa e o Barça não queria que ele saísse? Então, isso mudou toda a política do clube quando renovasse seus contratos. Não tem proposta para o Sérgio Roberto? Renova. E para garantir, dá um salário para ele maior do que era o do Alexander-Arnold no Liverpool. Um Titi foi campeão da Copa e ninguém fez proposta? Renova. Vai que acontece alguma coisa. E assim foi indo, várias renovações por gratidão que criaram um rombo nos cofres do clube, o que viria à tona no futuro. Griezmann 120 milhões em mais um para substituir o Neymar. De Jong, que hoje ainda é bom, mas por 86 milhões de euros. E a grande contratação acabou sendo o Pedri, por só 5 vindo do Las Palmas. E para completar com uma lesão do Dembélé veio o Bright White. O Bright White. Assim, no Imortal ele joga muito, tá? Tem que respeitar. Mas agora, no Barcelona de Messi, eu acho que não vale a pena. Ainda mais por 18 milhões de euros. E pô, será que não tem um maluco na base? Um Yamal com 12 anos? Sei lá. Não sei se era melhor do que gastar tudo isso no Bright White, que já era um pouco mais velho. Não faz sentido. E assim, vindo dos anos que vinha, o resultado era previsível, mas ninguém esperava que fosse da maneira que foi. Messi e Suárez tomaram um sonoro 8-2, um dos maiores vexames da história da Champions. E para Messi, ali parecia ser o fim da paciência. E no final a saída dele acabou nem acontecendo nesse momento, mas eu quero focar em outro assunto agora, a pandemia. Simples, o Barcelona tem nas suas dependências uma máquina de ganhar dinheiro, e de um dia para o outro, essa máquina parou. O que o Camp Nou rendia entre jogos e dias comuns era mais de 1 milhão por dia, e agora esse valor seria zero. Mas pensa comigo, o Barça já tinha feito com Bartomeu 34 contratações de quase 1 bilhão de euros. Que spoiler, quase nenhuma rendeu. O Barcelona tinha dado salários absurdos para jogadores com muito tempo de contrato. Que spoiler, o Barcelona teria que pagar. E mesmo com a redução salarial de vários jogadores, o clube ainda estaria no vermelho, o que no futuro impactaria a permanência ou não de Lionel Messi. Para completar, ainda o escândalo da empresa E3 Ventures começou. Bartomeu teria pago de forma superfaturada uma empresa terceirizada para publicar conteúdos negativos sobre algumas figuras do clube, entre elas Lionel Messi, Piqué e o adversário da futura eleição, Joan Laporta. E bom, problema financeiro, esquema, investigação, não tinha mais como Bartomeu continuar. E assim, para evitar ser retirado, ele e toda a diretoria em outubro de 2020 renunciou, finalmente. Mesmo assim, o rombo estava feito, e Bartomeu chegou ainda a ser preso logo em 2021. E você acha que acabou? É claro que não. Daria tempo ainda do clube apoiar a fracassada ideia da Superliga Europeia, que acabou virando contra eles e assim encerrou sua passagem ridícula. Do melhor time do mundo para o time mais quebrado do mundo. Dívidas que não acabam mais, e agora mais uma vez o Barça precisaria de reconstrução. Teve a eleição e a volta do Laporta deu uma acalmada dos ânimos, mas só dos torcedores. O Messi perde aquela vontade de sair, mas a crise financeira continua, e a folha de pagamentos do Barcelona representava mais de 100% de sua receita. A dívida também era imensa, ultrapassando os 1,3 bilhões de euros. E aqui começa a saga para registrar jogadores, só que Messi queria ainda ficar, tanto que Laporta prometeu que o craque ficaria em sua campanha. Outra que ele não pôde cumprir. Mas aqui eu não vou nem colocar a culpa nele em si, porque realmente não deu. O Messi estava sim disposto a diminuir muito o salário, e o Barcelona fez de tudo, só que mesmo assim não tinha como solucionar os problemas com a La Liga. E foi assim, como eu disse na introdução do vídeo, que o Messi se despediu do Barcelona. De portas fechadas, o maior ídolo da história do clube foi embora, de graça, mas deixando muitas memórias. Agora vamos lá, é triste perder o Messi? Mas chegou a hora de arrumar a casa. E como que o Laporta fez isso? Basicamente, ele apostou no curto prazo e deu certo. Só de direitos televisivos, Laporta se deu 25% para a empresa Sixth Street pelos próximos 25 anos.
em valor que ultrapassaria os 500 milhões de euros. Depois, 25% do Barça Studios por 100 milhões para Sócios.com e 25% de sua participação para Orpheus Media por mais 100 milhões. E também tivemos grandes acordos como o do Spotify, que além das camisas assumiu o naming rights do Camp Nou, nesse que foi um dos melhores negócios da história do clube. Tá, isso fora do campo, mas e dentro dele? A resposta era simples: voltar às raízes. Xavi assumiu como treinador assim como Guardiola no passado, e o seu principal objetivo era trazer de novo um Barça competitivo, mas principalmente recuperar os valores do clube e promover a La Masia. Também foi Laporta que conseguiu se desfazer de alguns dos jogadores com contratos absurdos, e depois, com os impulsos financeiros em 22-23, o Barça conseguiu voltar ao mercado trazendo bons nomes. Veio Lewandowski, veio Rafinha, Koundé e Dani Olmo, e assim uma base se montava. E todo ano continua uma grande de uma luta para ver se o Barcelona vai ou não conseguir inscrever seus jogadores, mas aqui o elenco já estava um pouco melhor. E muitos criticam o Xavi como um péssimo treinador, mas a passagem dele sim teve seus legados. Tanto que nesse ano específico da chegada desses jogadores de 23, ele leva a La Liga. E é ele que começa depois a transição de Cubarsí e principalmente de Yamal, por exemplo, além de outras heranças táticas. Em 23-24 sim, ele foi muito mal, e do outro lado da Espanha o Real Madrid espetacular, então Laporta decide que Xavi não era mais nome para aquele time, e mais uma vez uma aposta em um cara que talvez não conhecesse o Barcelona, mas que foi o responsável por acabar com ele anos atrás, Hans Flick. Aí chegamos na temporada passada, Rafinha, Yamal, um time avassalador que merecia um pouco mais. E eu não tô tirando a moral do PSG não, tá? Mas se pegasse o Barça na final, ia ser muito melhor de assistir. Eu ainda concordo que o PSG é melhor, mas seria um baita de um jogo. Yamal agora é pra muitos o melhor jogador do mundo e muito jovem. O elenco tá formado, e as peças que estão chegando parecem interessantes e sem nenhuma loucura. O Barça ainda sofre para escrever jogadores, mas o ponto de ter recuperado prestígio é algo primordial. Prestígio esse que tornou possível um novo contrato com a Nike, assinado em dezembro do ano passado até 2038. E junto com isso, no último ano, o Barcelona voltou a ser o time que mais vendeu camisas. A reconstrução é iminente. Assim como aconteceu na final de sua primeira passagem, Laporta tem em frente um Barcelona mais organizado, com um jovem jogador que deve dominar o mundo do futebol por mais de uma década. E se Lamine Yamal for só um pouco do que foi Lionel Messi, o clube tem tudo para ter sucesso. Óbvio que ainda existem falhas, não dá para dizer que o Barcelona está salvo, mas a impressão que fica do futuro é positiva, e isso é o que mais importa agora. Os anos escuros já passaram, os resquícios vão continuar, e talvez os catalães ainda podem voltar a sofrer, mas os próximos anos parecem ser mais brilhantes. E acima de tudo, um gigante do futebol está renascendo mais uma vez.